como os espíritos fazem para atuar nos fenômenos da natureza? Questão 536 e 540 do Livro dos Espíritos. Ainda bem que o Jorge saiu há pouco do estudo do Livro dos Espíritos. Mas eu não estava nas questões 536 a 540. Eu tô brincando. São 764 e 765. Tu já passou delas, então, melhor ainda. Não, a questão 540 é muito conhecida, é aquela que diz assim, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo, maravilhosa lei de harmonia que vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Está lá no finalzinho da 540, que pertence a um trecho que é chamado das ocupações e das missões dos espíritos, em que fala como que os espíritos agem. E aí existem alguns pontos, eu não vou dizer o número da questão, mas é nessa sequência de perguntas que os espíritos dão uma resposta a Kardec muito boa e que, às vezes, alguns espíritas mais exaltados veem de maneira diferente. Então, o que ele diz lá é o seguinte: quando um espírito deseja que uma pessoa caia de uma escada, ele não quebra o degrau, ele sugere que a pessoa suba de uma escada de degrau podre. Quando o espírito deseja que uma bala atinja alguém, ele não desvia a bala, ele desvia o corpo da pessoa para que a bala atinja ou não atinja. Um movimento de cabeça que pode impedir com que uma bala atinja uma pessoa. Então, a ação dos espíritos no fenômeno da natureza, quando tem a figura humana por trás disso, não é na ação dos objetos em relação aos homens, mas é no psiquismo das criaturas, para que elas, então, de posse do seu livre-arbítrio, movimentem-se para que algo aconteça ou deixe de acontecer. No aspecto específico da pergunta feita, que é sobre como que os espíritos agem na natureza, eles agem dentro daquilo que é possível que eles produzam. Vou colocar aqui só uma condição para a gente poder entender. A gente lê no Livro dos Espíritos que existem espíritos que produzem ventos e tempestade. Mas como é que ele faz isso? Ele sopra. Só pode ser soprando, né? Porque o vento é uma corrente de ar, então o espírito vem, como aparece um desenho animado, aquela bocona enorme, e sopra, aí é o vento, né? Então, na verdade, o Paulo Witter está até lembrando um outro que tem lá, ele diz assim, quando quer que um raio atinja alguém, ele não envia o raio, ele sugere ao homem se abrigar sob uma árvore onde o raio cairá. É exatamente isso. É essa lógica que está colocada quando tem o elemento humano dentro desse processo. Agora vamos para os fenômenos físicos propriamente dito. Como que um espírito faz um furacão e como que a oração pode fazer um furacão diminuir de intensidade? Porque, a princípio, cara, não tem vento é vento. Então, o que acontece? Quem estuda a química sabe que se eu injetar energia nos átomos, os átomos, a Sâmia que é química que sabe disso, quando você injeta energia sobre os átomos, os elétrons giram de maneira mais depressa. E quanto mais depressa os elétrons giram, mais o corpo aquece. Então, eu posso alterar a temperatura de uma massa, de uma nuvem, a partir de energias que acelerem o movimento dos elétrons. Quando esses elétrons aceleram, e que acontece naturalmente o salto quântico dos orbitais, daquelas coisas lá que a Samek sabe, que eu não sei, na medida que isso vai acontecendo, o aquecimento vai se dando. E o aquecimento das massas que existem na atmosfera é que promovem os ventos. O que são os ventos?
é o deslocamento do ar em função da alteração de temperatura. Então, se, por exemplo, existe a formação de um determinado fenômeno lá, de uma chuva, que foi formada por uma temperatura muito baixa, que encontrou com a muito alta, os espíritos podem agir aquecendo determinadas massas e promovendo com isso alterações no mecanismo, fazendo com que ele, aquele fenômeno que iria acontecer, não aconteça ou então aconteça. E existem outros fenômenos que decorrem, por exemplo, da movimentação das placas tectônicas, em que os terremotos são uma movimentação dessas placas que colidem. As placas, elas se movimentam em função das correntes de calor que empurram as massas numa direção ou na outra. Quando ocorre uma eclosão de um vulcão que está embaixo da Terra, que promove uma tsunami, ele vai acontecer em função de aquecimentos. Então, é aí que está a ação, no aquecer e no desaquecer, para que isso aconteça. Mas uma vez que uma placa tectônica entrou em movimento, meu amigo, não tem como parar a placa, ela vai bater e vai gerar um terremoto. O que eu posso fazer é atuar para que o movimento mecânico não se dê. Uma vez que o movimento mecânico acontece, nós automaticamente estamos subordinados aos naturais fenômenos da vida física. Os espíritos não interferem no fenômeno físico diretamente. Eles atuam, de acordo com a sua vontade, nas movimentações que dão origem aos fenômenos físicos. Aí sim eles podem atuar. E a questão 540, ela vai dizer o quê? Que quando o espírito é mais atrasado, ele cuida mais do mundo material. E os espíritos mais adiantados vão cuidar mais das coisas do mundo moral. Tem um incidente narrado no livro Mensageiros, de um cara que recebe um coice de um animal na estrada. Ele estava na estrada levando uma mercadoria numa carroça e o animal deu um coice nele. E aí, quando acontece o coice, o cara fica todo machucado e o mentor daquela estrada aparece e pergunta para o responsável pelo trecho: você deixou que isso acontecesse? Você não viu que isso ia acontecer? Por que deixou que o animal batesse? Disse: olha, ele maltrata muito esse animal. E eu venho desde lá de cima falando para ele: não bate no animal, não bate no animal, não bate no animal, não bate no animal. E o cara batendo no animal sem piedade, quando chegou num certo momento, o animal se aborreceu e deu um coice nele. Então, na verdade, eu tentei o que eu pude, mas o homem não ouviu aquilo que eu tinha para falar. Então, a influência dos espíritos depende muito de cada circunstância.